Pronto, pode começar. Bom, vamos lá? Podemos? Vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde. Eu quero agradecer aqui a presença virtual, mas por ter aceito o convite para falar um pouco para nós, do professor Acácio. O professor Acácio é farmacêutico de formação. A graduação também você fez aí na Federal Fluminense? Isso. Isso, tá. Então, ele fez a farmácia na Federal Fluminense, e toda a formação dele, mestrado e doutorado em Química, também na Universidade Federal Fluminense. E, atualmente, ele trabalha como pesquisador na Federal Fluminense. Você está no Instituto de Química ou na farmácia? Na Faculdade de Farmácia. Ah, tá. Então, ele está hoje como pesquisador lá na Faculdade de Farmácia. Tá? Só para ressaltar brevemente, numa recente pesquisa que eu estava fazendo, envolvendo alguns conceitos de química e sustentabilidade, fazendo uma pequena revisão bibliográfica, até motivado por um colega nosso, o professor Marcos Bizeto, e no levantamento desse levantamento, né, na lista de artigos que surgiram para mim, surgiu um artigo recentissimamente publicado na Química Nova, sobre química verde, química sustentável, e eu gostei muito do tema, muito do conteúdo, e aí então eu peguei o endereço dos autores, fui olhando lá os autores do artigo, estava o endereço lá de contato do professor Acácio, aí que eu achei o tema muito interessante, seria muito pertinente para nós. Aí eu escrevi para ele e ele prontamente aceitou participar e falar um pouco sobre a visão dele, envolvendo a questão da química verde, a química sustentável, dentro do conceito de sustentabilidade. Está mais do que engajado com o que a gente tem associado ao CIR. Diria até que ele poderia ser até o responsável pelo CIR. Tá, porque realmente o artigo é muito legal. E acho que, inclusive, você colocou o artigo na lista, né? Sim. Então, na lista que eu pedi, está lá no Moodle, gente. É um artigo bem completo, bem bacana. Então, Acácio, eu quero agradecer a sua disponibilidade. Eu acho que as ferramentas virtuais ajudam muito a gente para ter esse encurtamento, né, de distâncias, e mesmo estando em outro estado, em outras circunstâncias, a gente consegue manter contato e podemos trocar um pouco de ideia. Tá? Agradeço mais uma vez e, Cássio, a palavra está com você, fique à vontade, tá? E obrigado. Obrigado, professor Mauro. Vou pôr aqui para compartilhar. Vou ficar aqui só enquanto você compartilha, para mostrar que está tudo certo, depois eu fecho até para não... Oi? Dá sim. Já está aparecendo, tá? Já está normal? Sim, está aparecendo o modo apresentação já. Pode começar quando quiser. Fica à vontade. Bom, primeiramente, boa tarde, né, a todos os presentes. Como o professor Mauro já me apresentou, sou o doutor Acácio, né, sou pesquisador aqui pela Faculdade de Farmácia da UF, e queria trazer para vocês uma explanação breve, né, passear um pouco sobre os conceitos de sustentabilidade e química, né. Então, agradeço o convite, agradeço a oportunidade, e vamos começar nossa viagem, né. Esse seminário quis dar um título bem atual, e vocês vão ver durante essa apresentação que o tema tá bem quente, né? Então, seria a química e a sustentabilidade, as ações para o século XXI. E a gente fala século XXI, mas é como se fosse uma coisa bem para o futuro, mas não, já é o agora, né? A gente já não trata mais do futuro. Bom, para a gente começar a entender um pouco, né, de sustentabilidade, a gente precisa entender sobre as ações humanas, as transformações humanas. E antes da Revolução Industrial, o que a gente tinha como ação humana era uma coisa mais
mais limitada, as fontes de energia que a gente tinha era força motriz por água, por vento, tração animal. Os meios de produção eram um pouco mais restritos, como a gente pode ver aqui, a produção era uma coisa, era uma coisa mais artesanal, a manufatura artesanal, né? Só que ainda assim, apesar do ser humano ter um impacto pontual, ele já gerava impactos, né? Você tinha um aumento de população, você tinha exploração de território, você já tinha intervenção humana direta no meio ambiente. E não com impactos só no ambiente, mas também impactos sociais, né? Você tinha expansão das cidades, você tinha urbanização das populações, você já tinha ali diferença de classes, aumento de pobreza, né? Você tinha extinção de animais, você tinha degradação de meio ambiente, isso tudo já numa escala menor, que vem se agravando após a Revolução Industrial, né? Ali no século XVI, a gente tem o começo ali, o mercantilismo e tal, e aí quando a gente já chega nos anos de 1700, a gente tem a primeira Revolução Industrial, que é marcada pela mecanização das formas de trabalho, dos processos de trabalho, a máquina a vapor substituindo a tração animal, a tração humana, a energia eólica e hidráulica, e a gente tem uma migração da economia antes, basicamente agrícola, para uma economia industrial, né? Ou seja, uma exigência maior de matéria-prima. Já no século XIX, a gente tem a segunda revolução industrial, caracterizada pela produção em massa, linhas de montagem, aí a gente já entra com os motores a combustão e já começa a ter ali o start do que a gente chama hoje de efeito estufa, né, com a emissão de gases que até então não eram considerados como nocivos, e o uso massificado da eletricidade. Já no século XX, terceira revolução industrial, pós-guerra, a gente tem a indústria 3.0, marcada pela robótica, a automação da produção, a digitalização dos processos, né? A gente já tem o ser humano sendo substituído gradativamente pela máquina. Quantos, principalmente São Paulo, né, que é o eixo industrial do país, quantos não conhecem alguém que teve uma vaga de trabalho perdida porque a direção da indústria substituiu aquela linha de montagem toda por um robô apenas, né? E, atualmente, a gente está passando pela quarta revolução industrial, a indústria 4.0, onde a gente tem agora uma produção inteligente, sistemas cibernéticos, né? A internet das coisas, a internet de tudo, tudo conectado, e aparece aqui um conceitozinho, a sustentabilidade. Por que esse conceito não aparece antes? O que seria sustentabilidade? Bem, a sustentabilidade, numa percepção geral, aqui muito bem condensada pela professora Suzana, seria a percepção da maioria das pessoas que a sustentabilidade está relacionada apenas com as emissões de gases para a atmosfera, como, por exemplo, o gás carbônico, e que o único risco para o planeta está exposto, né? Isso é um equívoco. A ideia de sustentabilidade, ela já é muito mais antiga, ela vem da época ainda do mercantilismo, né? Ela vem do século XVI, 1500, cunhada, né, independentemente pelos cientistas Hans Carl von Carlwitz, perdão pelo meu alemão, e ela deriva da palavra alemã, né, aqui destacada, e significa, passa a ideia de sustentar, equilibrar, conservar, proteger. Isso vem de uma preocupação do consumo dos recursos naturais que já começavam a ser explorados de maneira desordenada já naquela época. A Alemanha, por exemplo, ela é lembrada por ter perdido praticamente todas as suas florestas nativas por conta do consumo exagerado, né, de madeira, lenha para fazer carvão, enfim. Então, já naquela época já se tinha uma preocupação, porém ainda muito suave, muito sutil. Bom,
E o que a gente entende por sustentabilidade hoje, né? A sustentabilidade, ela é um conceito multifacetado, é um conceito multidimensional. Ela abrange muitas áreas, você não tem a sustentabilidade restrita apenas à ciência, ou efeito estufa, ou a clima, não. A sustentabilidade nada mais é do que um conceito que envolve N iniciativas de N áreas do desenvolvimento humano, e que visem o quê? O equilíbrio entre produção, consumo, convivência, habitat natural, habitat geográfico, né? O que é natural e o que é modificado pelo humano, pelo ser humano. E dentro da sustentabilidade, nós temos 3 pilares, que são considerados os pilares centrais da sustentabilidade, que é o pilar ambiental, o social e o econômico. A gente destaca muito o ambiental, é em voga, a gente vê na mídia sempre a preocupação do ambiental, mas a gente esquece que sem o social e sem o econômico não tem sustentabilidade. Como que a gente vai pensar em conservação do meio ambiente se você tem uma população carente que depende da degradação, da depredação do ambiente ou de um uso não racional do ambiente natural dela para ela ter a sua subsistência? Como que a gente pode falar de conservação de meio ambiente se a gente não tem o fator econômico, as matrizes de produção e as forças motrizes econômicas não direcionando esforços para o ambiente? Então, a sustentabilidade, ela engloba esses 3 pilares. E a gente tem como destaque os objetivos: evitar emissões nocivas de gases, de venenos, de poluentes, usar energias e recursos de formas eficientes, porque não adianta você usar um recurso de origem limpa se esse recurso, ao mesmo tempo, não é usado de forma eficiente, né? Troca por energias renováveis, coisas que a gente consiga repor, que a gente não tenha apenas a degradação. Recursos produzidos de forma sustentável, ou seja, que você tenha um ciclo, que o material que você remove para produzir é reposto na forma do produto geral, o produto final que você repõe. Enfim, são fatores, né, como dito anteriormente, que demonstram um universo multifacetado, multidimensional. E a produção e o consumo sustentáveis são uma maneira de usar produtos e serviços que atendam às necessidades básicas, minimizando o uso de recursos naturais e de materiais tóxicos, né? Que é o que a gente vem vendo até, podemos dizer, até 20 anos atrás, era o que era a lei, e que a gente começa a ter uma modificação mais recente. Aqui, matéria recente, capa do jornal de hoje, do Correio Brasiliense, que ele destaca: o futuro passa pela sustentabilidade. Ou seja, é um tema que esse futuro já é o nosso presente, né? A gente usar o termo futuro já cai até em desuso quando a gente fala sustentabilidade. E eu não sei se conseguem ver, mas a gente tem como destacar, eu gostaria de destacar esse trecho aqui, ó. Por mais de 5 horas, governadores, autoridades e representantes do mercado e da academia abordaram temas que serão apresentados como transição energética e equilíbrio das contas públicas. Ou seja, a sustentabilidade, como eu disse, vai além do ambiental. Você tem vários setores da sociedade se debruçando sobre o mesmo objetivo, sobre como tornar a sociedade mais sustentável, como tornar a civilização mais sustentável. E você passa por todos esses setores e não tem como, a gente tem que passar pelo governamental. Você tem que ter um incentivo, basicamente, dos governos, das sociedades organizadas, das democracias formadas. Por quê? A espontaneidade leva mais tempo e a gente atualmente não tem mais esse tempo todo para se debruçar sobre a sustentabilidade. A sustentabilidade é o agora. E dentro da sustentabilidade, né, nós temos, dentre as multidimensões e várias esferas dela, nós temos uma que está diretamente ligada, que é o desenvolvimento sustentável. Nesse desenho aqui, vocês reparem que a divisão entre o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade, ela é pontilhada.
que eu quero simbolizar aqui? Eu quero simbolizar que há uma permeabilidade, é como se fosse uma membrana. O desenvolvimento e a sustentabilidade, eles quase que se misturam, entendeu? Daí também a dificuldade de se dar uma definição certa para esses termos, porque eles se permeiam, eles se misturam. Onde o desenvolvimento sustentável é o caminho para a sustentabilidade, é onde está concentrado os vários métodos e estratégias para se alcançar a sustentabilidade, né? Com o objetivo de tornar o desenvolvimento econômico compatível com produção natural, ou com o ambiente natural e aspirações econômicas. Lembrem o tripé da sustentabilidade. Dentro do desenvolvimento sustentável, uma das faces que contribuem para esse desenvolvimento é a química. E na química, a química sustentável. Sim, a nossa área ela tem um papel fundamental no desenvolvimento sustentável e no conceito de sustentabilidade. A química é a ciência que desenvolve, que ela transforma os materiais. Então, a partir da química e da química sustentável, mais precisamente, nós temos uma ferramenta muito poderosa de transformação, não só dos meios de produção, mas dos meios sociais, dos meios econômicos. E dentro da química sustentável, ainda mais, a química verde. A química verde que nos traz princípios, nos traz bases para uma química mais limpa, uma química mais, sendo redundante, uma química mais sustentável, certo? Então, busca inovações, minimizando desperdício, otimizando processos, utilizando menos substâncias tóxicas, não só para os humanos, mas como para o meio ambiente. Então, eu queria destacar que a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável desempenham um papel crucial na produção química sustentável e química verde, e esses desempenhando um papel auxiliar dentro desse espaço, né? Aqui eu trago o desenvolvimento sustentável e as suas 17 metas, 17 objetivos estipulados pelas Nações Unidas na Agenda 2030, ou para 2030, né? 2030 é como é popularmente conhecido, que crava esses 17 objetivos, onde a gente tem erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação e qualidade, igualdade de gênero, cidades sustentáveis. Notem, a gente não tem só a preocupação com o meio ambiente, mas a preocupação com as sociedades em si. Uma sociedade saudável é uma sociedade sustentável, e vice-versa, uma sociedade sustentável se torna uma sociedade saudável, né? E o desafio está na implementação dessa agenda para fazer avanço nas dimensões econômicas e sociais e ambientais, os pilares da sociedade, da sustentabilidade, perdão. Ou seja, como a gente migrar da nossa matriz de produção, nossa matriz social, de até agora, algo construído desde o século XVI, como a gente viu, XVI, XVII, no seu ápice do século XX, ou seja, 500 anos de construção de um modelo, e agora a gente precisa rever esse modelo. O desafio maior dentro da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável é exatamente essa mudança de paradigma, essa mudança de modelo até então estabelecido. E o desenvolvimento sustentável, ele traz uma curiosidade, como essa imagem traz, são palavras, né, que são diametralmente opostas. Se a gente pensa em desenvolvimento, como a gente vê hoje em dia, o desenvolvimento ele prega crescimento da economia, aumento de consumo, aumento da produção, aumento da população, porque quanto mais pessoas, maior é o mercado consumidor, aumento da exploração dos recursos naturais. E, do outro lado, a sustentabilidade prega uma economia viável, consumo energético, uso responsável dos recursos, responsabilidade social e ambiente protegido. Vejam, o desafio que é construir a ideia do desenvolvimento sustentável. Você unir duas ideias que, a princípio, até então, não se completam, são diametralmente opostas. Então, o desafio para esse século é exatamente esse: um ajuste no molde econômico, no modelo econômico atual, e economias para o século XXI, destacando as economias florescentes,
aquelas que estão crescendo, os chamados países em desenvolvimento, é estimular que esses países em desenvolvimento sigam um modelo econômico e ambiental não baseado nos últimos 500 anos, no consumo de combustíveis fósseis, no consumo de capital natural. Não, é criar um novo modelo de economia para as economias emergentes, né? Onde a deterioração ambiental e o desenvolvimento econômico, eles não coexistem nesse modelo do século XX, mas vem como desafio essa coexistência para o século XXI e além. E dentro do desenvolvimento sustentável, nós temos a química sustentável, né? A química sustentável, ela traz o quê? Ela traz o design, a fabricação, o uso de produtos e processos químicos ambientalmente benignos, certo? Que visem minimizar ou prevenir acidentes, poluição, eliminação de resíduos, eliminação de gases tóxicos, minimização de riscos à saúde, certo? Ela é uma química que produz compostos ou materiais a partir de reagentes e catalisadores já disponíveis e renováveis e que possam ser utilizados em grande escala ou por várias vezes, no caso dos catalisadores. Ela opera com uma eficiência ideal de fontes de energia renovável, ou seja, você tem a utilização mínima de energia necessária para que os processos possam ocorrer da melhor forma. Um exemplo que eu já posso adiantar da química verde seria dar prioridade para reações à temperatura ambiente, por exemplo, ou processos que você use uma carga menor de energia, certo? Enfim, a química sustentável também ela projeta racionalmente, fabrica e usa e gerencia o final de vida dos produtos. A gente já não tem mais aquela preocupação apenas de desenvolver um produto e lançar no mercado. Não. Agora, e que esse produto seja consumido. A gente agora já pensa em qual o final desse produto. Quando eu lançar o meu produto e ele chegar na prateleira e o meu cliente vai pegar, qual o fim que esse produto vai ter, no que ele vai se transformar. Então, a química sustentável ela agora traz não mais só o criar, mas também o finalizar do produto. E promove a circularidade econômica, que é o quê? Exatamente esse ciclo de criação, utilização, descarte, podemos dizer assim, e reutilização dos produtos. Você faz uma economia circular, em que você tem o processo de fabricação, onde você tem a parte econômica, você tem o processo ambiental, que é o que vai fornecer a matéria-prima, e você tem a parte social, que vem no reaproveitamento desses materiais, no reaproveitamento desses produtos, para que, então, o processo possa voltar. Ou seja, mais uma vez, o tripé da sustentabilidade dentro da química sustentável. A química sustentável ela trata de alguns pontos específicos, né? Os aspectos científicos e tecnológicos, aspectos socioeconômicos, éticos, ecológicos, aspectos culturais, uma boa gestão, mas tem uma peça central dela, que é a química verde. A química verde, ela, por conceito, né, adotado pela IUPAC, ela é a invenção, o projeto e aplicação de produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias perigosas. A química verde, então, ela é uma parte central, é uma peça central da química sustentável. Ela incorpora uma perspectiva mais ampla e considera desafios e oportunidades que envolvem a química e a sua relação com o meio ambiente e a sociedade e a economia. Aqui nós temos os princípios da química verde, os 12 princípios, né, da química verde, que são os 12 fatores que precisam ser considerados quando se pretende implementar a química verde em uma indústria ou num determinado estudo, numa instituição de ensino, né? E, atualmente, é muito difícil nós vermos os 12 princípios sendo aplicados em simultâneo, né? Não é muito comum. O que a gente mais vê é o seguinte, cada vez mais processos incorporando cada vez mais princípios da química verde.
mas ainda assim temos uma dificuldade. E faz parte de todo desenvolvimento científico, né? Afinal de contas, o desenvolvimento científico começa assim, a partir de um problema, de uma dificuldade, cria-se uma solução engenhosa, uma solução inteligente. Então, atualmente, a gente tem poucos processos que unem os 12 princípios, mas a tendência é que isso evolua para que cada vez mais a gente consiga processos eficientes, englobando todos esses princípios. Bom, e após essa abordagem sobre os conceitos e tentando distinguir, né, esses 4 conceitos para nós, para a parte da química, eu queria trazer para vocês partes onde a química verde e a química sustentável podem contribuir para a sustentabilidade, para o desenvolvimento sustentável. Lembrem, a química sustentável e a química verde como peças auxiliares, como centros geradores do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade. E a gente não pode falar de nenhum processo de criação sem a gente falar primeiro de fontes de energia, certo? Então, uma área de grande atuação da química, que a gente tem um campo vastíssimo hoje em dia, é a geração de fontes de energia, onde a gente tem a energia eólica, a biomassa, o hidrogênio, a solar ou fotovoltaica. Já maduras, nós temos a eólica, bastante madura, e a solar, ainda com problemas de custo, mas já sendo implementadas. Biomassas, hidrogênio, a gente ainda está um pouco mais restrito por limitações técnicas, né? Mas são áreas que estão em franca expansão, em franco desenvolvimento, tanto de pesquisa como de utilização. E aí vocês podem perguntar, mas Acácio, energia hidrelétrica é uma energia limpa, não está? A energia nuclear é uma energia limpa, não emite gás, não está? Pois bem, a energia hidrelétrica e a energia nuclear, elas têm uma geração limpa. Porém, alguns autores, alguns estudiosos apontam que os impactos gerados, não pela geração em si, mas pela implementação dos métodos ou pelos resíduos gerados por esses métodos, não são sustentáveis. Por exemplo, os projetos de grandes usinas hidrelétricas para alimentar grandes centros industriais, eles têm um impacto ambiental muito grande. Quem aqui não conhece a história de Belo Monte, a usina de Belo Monte, no norte, ou os mais antigos, a usina de Balbina, certo? São exemplos de impactos ambientais drásticos para as sociedades da Amazônia. E a energia nuclear, nós temos os resíduos nucleares. O que fazer com um resíduo que vai ter ali uma meia-vida tóxica, radioativa de 400 anos, 300 anos? Os acidentes nucleares, como a gente viu recentemente, né, para os mais novos, Fukushima, os mais antigos, né, não é da minha época, mas eu lia muito sobre Chernobyl. Então, assim, nós temos a geração limpa, porém o processo não é limpo. Então, dentro dessas 4 aqui, eu queria destacar a geração de hidrogênio. O hidrogênio, um gás com um potencial de combustão enorme, um potencial energético gigantesco, e o hidrogênio ele é considerado uma fonte de energia limpa, uma vez que a sua combustão com oxigênio gera nada mais, nada menos do que vapor de água, certo? Nós temos algumas fontes de hidrogênio, algumas naturais, outras artificiais. Nós temos as principais classificações de fontes de hidrogênio, são essas que eu apresento para vocês: o hidrogênio cinza, o azul, o turquesa e o verde. Essas são classificações dadas de acordo com a origem da geração do gás. A gente ainda tem uma outra, que é o hidrogênio branco, que já não é um hidrogênio formado, mas sim é o hidrogênio natural, encontrado em depósitos naturais de hidrogênio. Aqui eu venho destacando apenas os hidrogênios, as fontes de hidrogênio, digamos assim, artificiais, aquelas que podem ser feitas, né, pelos humanos. E o hidrogênio cinza é considerado o hidrogênio mais sujo, digamos assim, é o mais limpo,
onde a gente tem como matéria-prima gases naturais ricos em gases leves, em alto teor de hidrogênio, em que você tem a geração de CO2. E não só CO2, mas como também produção de outros derivados carbônicos que não são ambientalmente amigáveis. Por isso, você tem é considerado uma fonte suja de hidrogênio, mas que, dados os empecilhos de produção técnicos e econômicos das demais, essa fonte é a principal utilizada hoje em dia. Nós temos o hidrogênio azul, que é um pouco mais limpa que o hidrogênio cinza. Ela é intermediária porque com ela você tem a geração do gás carbônico, mas você tem a fixação desse gás. Você não tem um lançamento na atmosfera, agravando efeito estufa, por exemplo. Você tem, sim, a criação de depósitos de gás carbônico, subterrâneos. Ou seja, você injeta esse gás no solo, podendo servir de matéria-prima para vegetais, para fungos, para seres que consigam trabalhar com esses gases. E é uma solução de potencial de baixo carbono, e ela tem uma posição ali intermediária entre as fases sujas e as limpas de produção. Nós temos o hidrogênio turquesa, né, que é o hidrogênio semelhante ao hidrogênio cinza, obtido de uma fonte fóssil, né, seja gás natural, seja petróleo, uma fonte de combustível fóssil rica em hidrogênio, porém, o resíduo já não é mais gás carbônico, você tem como resíduo carvão e água. E esse carvão, se devidamente trabalhado, ele pode servir como matéria-prima para outros processos. Não é um sistema ideal, porque esse carvão, após sofrer combustão, pode gerar CO2, mas ainda assim você não tem a geração direta. Então, esse carvão você pode transformar em outras coisas que não apenas um material para combustão. E nós temos o hidrogênio verde. Esse, sim, é considerado limpo, considerado sustentável em todo o seu processo, porém, ele ainda demanda muita energia, mas é a fonte ideal, seria a forma ideal de produção de hidrogênio, onde, através da eletrólise da água, ou seja, nós partimos de água e energia elétrica apenas, nós conseguimos produzir o hidrogênio sem emissão de gás carbônico e em alta eficiência de conversão, alta densidade energética e independência de combustíveis fósseis, que é o mais importante. Aqui temos uma representação, né, de como que algumas fontes de matéria podem ser convertidas em hidrogênio, algumas formas de conversão de hidrogênio utilizadas. Dentre elas nós temos a reforma a vapor, que é o processo pelo qual o hidrogênio cinza, o hidrogênio azul e o hidrogênio turquesa passam, que é a conversão do metano para hidrogênio. A reforma por oxidação, né, que também é semelhante à reforma a vapor. A reforma autotérmica, que é operada sob condições exotérmicas suaves, ou seja, ela compensa um pouco a dissipação do calor gerado nesses processos. Nós temos a produção a partir de biomassas, que é aproveitar nada mais do que processos biológicos que já são encontrados na natureza para a produção de hidrogênio, processos semelhantes à fotossíntese. Nós temos a gaseificação termoquímica de biomassa, processos de produção a partir da biomassa sólida, certo? A pirólise, que ainda é um processo que exige altas temperaturas, um consumo energético alto, mas, por outro lado, ela minimiza a formação de resíduos. Você tem um consumo de resíduos de carbono, então você diminui os contaminantes ambientais, e você tem a fotólise da água, que é basicamente a forma com que a gente produz o hidrogênio verde. Essas são as principais formas de produção de hidrogênio. Considerando também produtos, alguns produtos eles têm um impacto ambiental muito forte e têm se tornado um desafio para a sustentabilidade, dentre eles os materiais plásticos. E não qualquer plástico, mas os plásticos gerados a partir de
combustíveis fósseis, certo? Onde a gente precisa extrair o petróleo ou os gases naturais, e a partir desse material a gente tem não só a queima, mas também processos químicos que geram resíduos, geram materiais na produção dos plásticos. E os plásticos, por si só, né, os chamados macroplásticos, eles são um problema. Os plásticos foram introduzidos na nossa sociedade no início do século XX, vieram a tempo como uma solução muito boa, porque era uma forma de popularizar, de aumentar a oferta de produtos mais baratos e de mais fácil manuseio para a sociedade, numa época em que se usava muito metal, cerâmica, então o plástico vem para baratear custos e popularizar usos. Porém, com o tempo, percebeu-se que não é uma alternativa muito boa, porque, tá bom, você pega e usa, e depois o que você faz com esse plástico? Porque o tempo de degradação dos plásticos gira em torno de 300 a 400 anos. Ou seja, o que antes era um produto, agora é resíduo, é impureza, é entulho, é lixo, né? E na natureza a gente não tem o conceito de lixo. Na natureza tudo se aproveita, tudo se transforma. Então, a partir do momento que o homem joga isso na natureza e não tem serventia, você tem um desequilíbrio natural. E os plásticos, eles não são só um problema como na forma macro, mas atualmente tem explodido pesquisas em cima de micros e nanoplásticos, que são os plásticos, os polímeros plásticos, na forma micro e nano, com impacto devastador em sistemas biológicos, certo? Aqui eu destaco, né, como eu disse, algumas propriedades boas dos plásticos, que foram leveza, durabilidade, baixo custo, produção, só que, infelizmente, não foram acompanhadas por resultados positivos no final da vida desses materiais. E aqui exemplos de monômeros dos principais plásticos, onde no polietileno nós temos o etileno, no polipropileno nós temos monômeros do propileno, poliestireno. Todos esses aqui são os destacados os mais comuns, os materiais mais que nós encontramos mais facilmente compondo plástico, mas existem muitos outros. E depois que a gente tem os plásticos, que ciclo que isso segue, né? Qual o destino desses materiais? Como eu adiantei, os plásticos eles sofrem uma degradação, seja a degradação natural, por exposição à luz solar, né? Então, assim, aqueles que são incorretamente descartados e incorretamente manuseados, eles ficam no ambiente e recebendo incidência de radiação solar, eles são fragmentados em pedaços cada vez menores. Esses pedaços, então, no ambiente, eles acabam entrando na cadeia alimentar, seja por absorção de vegetais, seja por absorção de animais, e sim, isso vem parar nos seres humanos. E não só na cadeia alimentar. Os seres humanos também eles podem se contaminar por inalação, ingestão e absorção cutânea. Ou seja, a presença ambiental de microplásticos por si só é uma ameaça para a saúde humana, não só para a saúde dos ecossistemas em si. E a partir do momento que esse material entra em contato com o nosso corpo, o que acontece? Para onde vai? Bom, é de assustar, gente, mas a gente tem estudos evidenciando a presença de microplásticos em absolutamente todos os sistemas do corpo humano. Você tem um microplástico passando a barreira hematoencefálica, chegando ao cérebro. A barreira hematoencefálica é a barreira mais seletiva que nós temos, é a que protege o nosso sistema nervoso de infecções e contaminações, e a gente tem microplásticos que conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. A gente tem estudos mostrando a transferência de microplásticos de mãe, a transferência vertical de mãe para filho, através da placenta, que é outra barreira altamente seletiva. Então, os microplásticos, todos nós, infelizmente, estamos contaminados. Desculpem dar essa informação, mas todos nós estamos contaminados por microplásticos. E daí, qual o efeito disso?
Até então, a gente sabe que é essa contaminação. Agora, tem surgido estudos mostrando os efeitos dessa contaminação, onde nós temos doenças já sendo associadas à presença do microplástico. A mais recente, publicada no início desse ano, é a causa de esterilização em homens, onde você tem uma baixa produtividade de espermatozoides, você tem formação de placas de ateroma, levando a acidentes vasculares por conta de depósitos de gordura em volta de microplásticos dentro dos vasos sanguíneos. Então, sim, os plásticos, eles são um problema para a sustentabilidade, eles são um problema de agora. E o que a gente pode fazer com os plásticos? Bem, uma das alternativas é o seguinte: os plásticos são derivados de combustíveis fósseis, correto? Basicamente, são compostos por carbono e hidrogênio. São fontes de energia. Por que não reaproveitar os plásticos como fonte de energia? Só uma observação: além da geração de micro e nanoplásticos por degradação, nós temos a geração desses resíduos durante o próprio processo de fabricação dos materiais plásticos. São micropartículas geradas durante o processo que acabam sendo depositadas no meio ambiente, certo? Então, como que a gente pode minimizar os efeitos dos plásticos? Primeiro, processos de fabricação mais eficientes e mais seguros. E segundo, reaproveitamento dos materiais plásticos formados. E quais são as principais formas? Bom, nós temos a combustão, seria a forma de recuperação energética desse material, seria utilizando no lugar de petróleo, ou de gás natural, ou de carvão. Nós temos a reciclagem, né, onde o principal método é a reciclagem mecânica, física, que é a reextrusão, onde você pega os plásticos já existentes, seleciona, aquece, remodela e devolve para o mercado. Porém, já é de consenso, já é verificado que os materiais gerados a partir da reciclagem, da reextrusão, não possuem as mesmas características do material original, né? É uma solução inteligente, uma solução bem intencionada, mas que ainda assim deixa a desejar um pouco no seu fim, no produto fim. E uma outra opção seria a reciclagem química. E o que seria? Nada mais do que pegar os plásticos, que são polímeros, e fazer uma digestão, fazer uma reciclagem deles para os monômeros, e com esses monômeros voltar no processo de formação dos polímeros. Correto? Então, seria uma reciclagem química, onde os principais métodos utilizados são a pirólise e a hidrogenólise. E quais são as vantagens desses dois métodos? Nós temos a valorização dos resíduos, nós temos produção de hidrocarbonetos na faixa do óleo diesel, ou seja, você já não precisa mais exploração do petróleo, você consegue, já com o material que você tem, desenvolver novos combustíveis, você tem produção de óleos lubrificantes, hidrogenólise, despolimerização aquecida, catalisadores que você pode usar, ou seja, todos esses pontos, uso de solventes para sacrifício, uso de solventes doadores de hidrogênio, todos esses pontos ressaltados aqui são desafios que a química verde e a química sustentável podem trazer, são soluções que a química verde e a química sustentável podem trazer para a sustentabilidade, ou seja, nas nossas mãos pode sair a solução para o desenvolvimento sustentável através desses parâmetros. Aqui alguns exemplos, né, de como funciona a pirólise, por exemplo. A pirólise é um processo onde a gente tem a decomposição química na ausência de oxigênio. Ela envolve altas temperaturas e pode ocorrer com ou sem catalisadores. Ainda é um processo caro, tecnologicamente um pouco desvantajoso, mas ainda assim, para o cenário atual, é uma solução inteligente. Lógico, após aprimoramentos, com certeza a gente vai ter uma evolução muito, muito interessante nessa área. E nós temos a hidrogenólise, que seria o quê? O craqueamento. A hidrogenólise catalítica seria o craqueamento de olefinas, de poliolefinas, com hidrogênio. Ou seja, a transformação dos polímeros em monômeros, simplesmente pelo craqueamento, pela hidrogenação
desses polímeros, transformando em oligômeros e depois em monômeros, certo? Isso acontecendo sob aquecimento e altas temperaturas também. Então, a gente tem os plásticos como polímeros que, ok, não são ambientalmente amigáveis. E como que a gente faz para resolver o problema dos polímeros? Uma das estratégias bastante interessantes e muito inteligentes, a gente já tem na própria natureza. Seria o quê? Os biopolímeros. Ou seja, polímeros que a gente já encontra na natureza, seja naturais ou obtidos de fontes naturais, tá? Nós temos essa diferença, e que a gente poderia utilizar, remodelar para os usos que a gente necessita, né? Aqui eu tenho alguns exemplos de biopolímeros, né? Começando pelos biopolímeros, que são esses sim polímeros de origem natural obtidos a partir de organismos vivos, vegetais ou animais ou fungos, onde nós temos o principal, que é a celulose, nós temos a quitina, que é o maior, o polímero de produção eucariótica de maior quantidade, que a gente mais encontra na natureza, a seda e as proteínas. As proteínas nada mais são do que polímeros compostos por aminoácidos, certo? Então, esses polímeros de origem natural, eles possuem grandes vantagens, como uma melhor aceitação biológica, ou seja, a gente pode usar para fins biológicos, como medicamentos, alimentos, embalagens que estejam em contato direto com alimentos. Você tem uma menor toxicidade, afinal de contas, já são naturais, e você tem o fato de serem ecologicamente amigáveis, uma vez que esses polímeros a natureza já fornece e ela já tem mecanismos preparados para a sua degradação e reutilização. Esse material retorna para o ciclo biológico. Um ótimo exemplo é a quitina. A quitina, ela, como eu disse, é o principal polímero encontrado em organismos eucariontes, né? Seriam animais, principalmente os insetos, crustáceos, artrópodes em geral, e fungos, na parede celular de fungos. E a quitina, ela é uma fonte da quitosana. Não sei se é a familiaridade de vocês, mas a quitosana é um polímero semissintético obtido a partir da desacetilação da quitina. A quitina ela é um polímero altamente insolúvel, né? E justamente por conta desse alto grau de acetilação, e a partir do momento que você desacetila a quitina, em diferentes níveis, você possui a quitosana, com diferentes níveis de solubilização em água. Então, você pode transformar a quitosana, né, esse material semissintético, essa quitina desacetilada, em diferentes produtos, a depender do grau de desacetilação dela. Esses produtos que, no final, vão ter um final de vida ecologicamente amigável, um final de vida ambientalmente satisfatório. E a quitosana, após a sua obtenção, ela tem vários fins. Aqui eu destaco para vocês aplicações na agricultura, como fertilizante, como pesticidas. A quitosana ela tem uma propriedade antimicrobiana muito forte, ela é muito reconhecida tanto por conta disso, ela é utilizada na fabricação de alguns medicamentos e curativos para uso tópico, uso na pele, pela sua propriedade antimicrobiana. Pode ser utilizada em alimentos ou na produção de embalagem para alimentos, embalagens de uso direto. Pode ser usada em cosméticos, na tecnologia de impressão 3D, né? Catalisadores ecologicamente amigáveis, onde você tem o reuso desse catalisador, principalmente na catálise de transferência de fase, onde você consegue recuperar esse catalisador e utilizar em outro processo depois, e na indústria têxtil, na indústria de papel, indústria de fibras e materiais em modo geral. Bom, numa outra classe, nós temos os polímeros bioderivados, que, diferente dos biopolímeros, os polímeros bioderivados, eles são polímeros sintéticos, mas derivados de fontes naturais, né? Estima-se que a produção de polímeros bioderivados, desculpem o termo, mas vai explodir nas próximas décadas, porque a gente vem acompanhando uma ascensão desse mercado,
E alguns dos polímeros que mais se destacam são o bio-PVC, o bio-PET e o bioetilenoglicol, onde a partir do etanol, certo? O etanol da cana-de-açúcar, processo simples. Você passa esse etanol por um processo de desidratação, transforma ele em bioetileno, ou seja, o etileno obtido a partir de uma fonte renovável, e esse bioetileno, então, ele pode ser convertido em bio-PVC, bioxirano, para depois ser convertido no bioetilenoglicol, ou diretamente convertido no bio-PET, né? É um polímero que, apesar de estar sendo redescoberto pela indústria atualmente, ele tem raízes muito antigas, e o Brasil e a Índia, principalmente o Brasil, já foram países que despontaram na produção de bio-PET, por exemplo, de biopolímeros, já na década de 70. Só que questões industriais, mercado do petróleo, indústria petrolífera, a gente sabe como funciona, né? Quem não conhece aí o caso do Gurgel, grande inventor nacional, automobilístico, enfim, conversa para um outro momento. Mas, devido às entraves, né, da indústria petroleira, foi uma tecnologia que foi deixada ali de lado e agora está ressurgindo com bastante força. Bom, e compondo a tríade dos polímeros, nós temos os polímeros biodegradáveis. E esses aí o que são? Bom, seriam polímeros que, após contatos com processos biológicos, eles se degradariam em monômeros ou subprodutos que seriam facilmente reincorporados ao meio ambiente, seja em processos biológicos ou simplesmente mineralização. Ou seja, você teria impacto zero para o meio ambiente. Você tem o seu produto acaba e volta para a natureza, ou simplesmente não gera ônus, né? Seja social, seja ambiental. E esses polímeros eles são desenvolvidos para serem reutilizados em instalações de compostagem e digestores anaeróbicos com resíduos biológicos, certo? E atualmente aqui nós temos os principais, que é o PEG, o PCL, né, que é a policaprolactona, PLA, que é o poliácido lático. Nós temos copolímeros, que seriam polímeros compostos por diferentes monômeros, em que o PLGA seria uma junção do PLA com o PEG. Enfim, nós temos uma infinidade, esses aqui são os principais. E quais as aplicações? Vastas também. Medicamentos, a gente tem a aplicação principalmente do PLA, do PEG e do PLGA na formulação de fármacos envolvidos nos sistemas conhecidos como drug delivery, que seria a entrega de medicamentos, né? A liberação inteligente, a entrega de medicamentos direto no seu alvo farmacológico. Você tem a utilização em cosméticos, em próteses ósseas, onde você faz a cirurgia, utiliza uma prótese de PLA, por exemplo, conforme a matriz celular óssea vai crescendo sobre essa prótese vai se decompondo e dá lugar ao osso. E o PLA vai ser decomposto basicamente em água e ácido acético, ou ácido lático, e vai entrar no processo biológico da pessoa que tiver o implante. Nós temos fios de sutura, embalagem para alimentos também, filmes, estentes para recuperação vascular, ou seja, todos materiais com ótima aceitação biológica e tem ampla aplicação na área biomédica, principalmente. Bom, aqui, como exemplo, eu trago o PLA, né? PLA, que pode ser composto por dois tipos de enantiômeros, o DPLA e o LPLA, né? Ou seja, enantiômeros dos seus monômeros, certo? E pode ser obtido a partir da polimerização por condensação direta do monômero de PLA, né, do ácido lático, que é o monômero. Porém, esse método ele é mais para formação de um pré-polímero, ou seja, polímeros de baixo peso molecular. E aí você tem uma etapa a mais, que seria o acoplamento desses polímeros de baixo peso para a formação do polímero de alto peso. Isso acaba encarecendo um pouco o processo, utiliza catalisadores. Então, a gente tem a opção da polimerização por formação de lactídeo, onde você tem o lactídeo, que seria o
os monômeros de PLA desidratados, e esse sim, por sua vez, você tem a polimerização por abertura desse lactídeo, formando polímero de alto peso molecular. E a gente tem a condensação por desidratação azeotrópica, e simplesmente é a condensação direta dos monômeros de ácido lático para a produção do PLA, né? De alto peso molecular, sendo a conversão direta, não passando por polímeros de baixo peso. É um método viável e ambientalmente amigável, exatamente por ter menos etapas e por ter um alto rendimento de PLA de alto peso. Bom, não podia deixar de passar, já que a minha formação é farmacêutica, de trazer uma das indústrias como tema, né, para a sustentabilidade, uma das indústrias de maior produção e de maior impacto na sustentabilidade, não só na sustentabilidade, no desenvolvimento como um todo, que é a indústria farmacêutica. Como que a indústria farmacêutica? Uma indústria que nem digo 100, uma indústria que é 1000% química, desde a concepção até o produto final, até o descarte do produto final, como que uma indústria que é 1000% química pode contribuir para o desenvolvimento sustentável e para a sustentabilidade? Bom, a indústria farmacêutica, né, ela é caracterizada pelo uso de processos de produtos químicos, solventes e energia em grande escala, além de usar uma ampla gama de solventes em processos de separação, purificação, cristalização. Todos esses materiais, então, principais contribuintes para o aumento de níveis de emissão de gases de efeito estufa, contaminação ambiental, enfim. Como que essa indústria pode atuar em prol da sustentabilidade? Bem, algumas métricas, alguns parâmetros foram estabelecidos pela indústria farmacêutica e para a indústria farmacêutica e vem sendo executados já nas últimas décadas, que seria o quê? A principal busca seria projetar produtos ecoeficientes, usando ferramentas de avaliação de ciclo da vida no processo de planejamento, né? Durante o planejamento dos processos e do produto final, você já leva em consideração o fim daquele produto, o fim daquele material. Novas rotas para favorecer a produção do que se quer lançar, e não só novas rotas, mas rotas cada vez mais eficientes, com menos etapas, menos reagentes, com otimização de economia atômica, certo? E nas últimas 3 décadas, ou seja, bem recente, né, se a gente parar para pensar, as métricas verdes foram atualizadas para cobrir mais amplamente os princípios da química verde e da engenharia verde dentro da indústria farmacêutica, para medir a sustentabilidade. Seriam essas métricas: a eficiência de recursos, seja de uso de massa, seja de energia, a autossustentabilidade, processos autossustentáveis, né, como a avaliação do ciclo de vida de todos os insumos utilizados nessa indústria, e os impactos, a minimização de impactos negativos no meio ambiente, na saúde e na segurança dos colaboradores, das pessoas que estão envolvidas nos processos de produção farmacêutica. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de ações práticas já implementadas na indústria farmacêutica na sustentabilidade. A sustentabilidade foi liderada principalmente pela integração de práticas da engenharia química verde, né, aliada à química verde, em conjunto com ferramentas inovadoras, que incluíam tecnologias catalíticas, desenvolvimento de reações sólidos-sólidos, ou seja, sem solvente, fluido supercrítico, síntese em líquidos iônicos. E aqui nós temos, por exemplo, o ibuprofeno, um conhecido analgésico e antipirético, né? Todo mundo conhece o ibuprofeno, e no seu modo natural, no seu modo original, teve uma redução de 6 para 3 etapas, com incorporação direta de átomos dos reagentes nos produtos, e como resultado nós temos um aumento da eficiência, baixa quantidade de subprodutos e menor necessidade de eliminação de resíduos. A atorvastatina é um medicamento utilizado para quem tem colesterol alto, né?
Então, qual foi a inovação? Uma produção industrial usando catálise enzimática, ou seja, dando preferência para biocatálise, bioprocessos, processos que você já tem na natureza e agora você incorpora na sua produção. E aí, qual o resultado? Um aumento de volume na produtividade, uma vez que a eficiência da catálise enzimática quase sempre passa os 90%. O que nós na química fazemos, basicamente, gente, né, é imitar a natureza, certo? E quais são os processos naturais mais eficientes? Os processos de catálise enzimática. Todos os bioprocessos de catálise enzimática são os processos que a gente busca imitar com o quê? Com metais pesados, com organocatalisadores, certo? Então, por que não substituir esses catalisadores artificiais pela catálise enzimática, por bioprocessos, né? E qual o resultado? Aumento do volume e produtividade, econômica e ambientalmente amigável, menor geração de resíduo. Pregabalina, usado no tratamento da dor neuropática. Qual foi a inovação? A troca de todos os solventes orgânicos por água, solvente universal, solvente perfeito, onde, como resultado, nós tivemos a redução do uso de energia, eliminação do uso de ácido mandélico, um material, uma matéria-prima usada em enorme escala, e a redução do uso do material de partida. E a sertralina, né? Os exemplos são mais variados, eu trouxe aqui os principais, são medicamentos que a gente conhece com mais facilidade. A sertralina, usada em tratamentos da depressão, ansiedade, pânico, estresse. Qual foi a inovação? O uso de tecnologias de química verde no processo, de modo geral. E qual foi o resultado? Diminuição de poluentes, redução de energia e água gastos no processo e o dobro do rendimento global do processo. Ou seja, um rendimento que antes, eu posso aqui dar uma sugestão, estivesse beirando em torno de 10%, 20%, você já transforma em 20%, 40%. O ganho disso para a indústria e para o mercado é muito grande. E para a sociedade mais ainda, porque você com menos gera muito mais. E eu não podia deixar de caminhar agora para o final da minha apresentação sem passar pelos fitoterápicos e sustentabilidade. Sustentabilidade, como a gente viu lá no começo, a gente pensa muito em meio ambiente. E um pensamento que vem sempre em se tratando de meio ambiente é o quê? Conservação florestal, certo? E onde que entra os fitoterápicos nessa história? Bom, o uso de fitoterápicos e fitocosméticos, eles obtidos de forma sustentável, promovem práticas que não comprometem a saúde das florestas. Ou seja, você obtendo materiais, obtendo substâncias com ação medicinal de plantas, né, em seu ambiente natural, traz um ganho muito grande, porque você conserva esse ambiente natural como a sua forma de produção de fármaco, de medicamento, certo? Então, ao invés de grandes usinas, grandes plantas fabris, utilização de materiais artificiais tóxicos, materiais químicos, você já tem o seu laboratório pronto, que é o quê? A natureza, certo? Você só precisa extrair desse ambiente natural. E nós temos na prática que o potencial de uma planta em fornecer um fitoterápico, um fitocosmético, desempenha um papel crucial na exploração sustentável de recursos naturais. O extrativismo de espécies vegetais em seus hábitats naturais, principalmente, né, é uma excelente abordagem, porque concilia a produção com a conservação. E aqui eu tenho 3 ótimos exemplos, que são o cacau, o cupuaçu e a copaíba, que são espécies naturais que, quando levadas para o cultivo extensivo, né, que é o nosso cultivo comum, elas não se adaptaram. Não só não produziram na quantidade que se esperava, como muitas desses cultivos sucumbiram a pragas, a não desenvolvimento dessas plantas,
então observou-se que essas culturas elas são eficientes nos seus ambientes naturais. Então faz-se o quê? O manejo dessas espécies vegetais dentro dos seus biomas. O cacau e o cupuaçu, o cupuaçu e a copaíba, principalmente no bioma amazônico, e o cacau na Mata Atlântica. Isso a nível de Brasil, tá, pessoal? A gente tem principalmente o cacau, a gente tem espalhado não só na América do Sul, mas até o topinho ali da América Central, já transição com a América do Norte, ou seja, está no continente todo. E como transformar, então, essas plantas, esses vegetais, que estão lá, a grosso modo, no meio do mato, num fitoterápico, né? A gente está indo de um extremo para outro. E esse meio, o que é esse meio? Esse meio é composto pelo quê? Pelos conhecimentos ancestrais. E aí que entra o fator social e econômico no fator ambiental. Os conhecimentos ancestrais, seja de povos originários, como povos indígenas, ou de sociedades mais antigas, eles têm um papel crucial no desenvolvimento sustentável de fármacos, porque a partir do uso tradicional, seja por observação, seja por tentativa e erro, desenvolvido por essas sociedades, nós temos atualmente o conhecimento de várias substâncias de matrizes vegetais que podem ser transformadas em medicamentos. Vale aqui destacar a sabedoria popular das garrafadas, por exemplo, que é bem familiarizada no comércio popular brasileiro, onde os comerciantes, né, ou herveiros, eles recomendam óleos, essências, batidas, todo tipo de preparo de plantas medicinais, seja a parte inteira ou da planta, seja de partes ou da planta inteira, para produção de remédios. Até então, remédios, não medicamentos. Tem aí uma pequena distinção, certo? Remédio é tudo aquilo que vem para aliviar um mal. O medicamento é aquela substância, junto com insumos, que vai combater efetivamente uma doença, uma patologia. Então, nós temos as garrafadas, o conhecimento popular trazendo remédios, e que muitos remédios, sim, têm potencial para virar medicamentos. E as políticas governamentais, sem o governo, sem órgãos governamentais entrando nesse eixo para facilitar a transição do natural, do popular, para a indústria, para o mercado, infelizmente não anda. E um ótimo exemplo nós temos aqui no Brasil, que é a Farmácia Viva. A Farmácia Viva, idealizada pelo professor Francisco José de Abreu de Matos, da Federal do Ceará, ainda na década de 80. Ele começou com um viveiro. Atualmente, essa coleção tem 139 espécies certificadas botanicamente, comprovadamente espécies, ervas medicinais, né, plantas medicinais. Desempenha um papel fundamental, o programa Farmácia Viva desempenha um papel fundamental na divulgação e preservação de biomas do Brasil, uma vez que são espécies de vários biomas diferentes, então muitas dessas endêmicas, você não consegue fazer o cultivo, então você precisa da conservação ambiental para obter essa matéria-prima, e os fitofármacos produzidos são distribuídos na rede pública de saúde, ou seja, o SUS. O SUS tem todo um protocolo para trabalhar com fitoterápicos. Ou seja, a sociedade sai ganhando, seja na produção, né, colaborando com as grandes empresas, seja na utilização, porque você tem medicamentos mais naturais e de baixo custo. E, gente, os fitoterápicos têm tido uma ascensão muito grande nas últimas décadas, porque, em parte, uma desconfiança pela eficácia dos medicamentos artificiais, uma vez que muitos deles já não apresentam mais o mesmo efeito que apresentavam quando lançados. Basta a gente ver os quimioterápicos utilizados para o câncer, antimicrobianos utilizados para infecções bacterianas, e a ideia de algo mais saudável, algo natural. Então, são os dois principais fatores que têm alavancado esse crescimento aí dos fitoterápicos, certo? Do uso dos fitoterápicos.
E aqui eu trago alguns exemplos muito bem-sucedidos de plantas que tinham lá o seu uso medicinal e que hoje deram lugar a fitoterápicos ou a medicamentos alopáticos propriamente ditos, como, por exemplo, o salgueiro, um clássico, né? O salgueiro branco, origem de onde é obtido o ácido salicílico, e que tem propriedades anti-inflamatórias, certo? Só que altamente nocivo para o estômago. Então, a Bayer, né, os químicos da Bayer, ainda no século XIX, transformaram o ácido salicílico no ácido acetil salicílico, o que a gente conhece mundialmente como aspirina. E, sim, hoje em dia nós temos os fitoterápicos à base de salgueiro ainda sendo comercializados a partir da casca da árvore jovem. Nós temos a valeriana, que é também o salgueiro e a valeriana, exemplos de plantas europeias, né, do continente europeu, onde a valeriana é utilizada para tratamento de ansiedade, tratamentos de distúrbio do sistema nervoso, no geral. Elas têm as suas propriedades resultando do sinergismo de sesquiterpenos e alcaloides, como, por exemplo, os valeropotriatos, nomezinho engraçado. E é comercializada principalmente na forma de tinturas, de extratos e óleos essenciais obtidos a partir das raízes da planta. E aí que é um problema. Quando a gente trata de folha, caule, flor, você ainda tem como regenerar o crescimento da planta. Agora, quando você trata de raiz, a planta morre, você tem a perda. Então, a valeriana, no seu ambiente natural, ela é quase que extinta, dado o grande uso dela. Então, medidas ambientais têm sido tomadas para se preservar a valeriana e, com isso, os fitoterápicos obtidos a partir dela. Ou seja, a valeriana contribuindo não só para a saúde humana, como para a sustentabilidade. Partindo para a Ásia, 2 exemplos muito bons, bem conhecidos: ginkgo biloba, né, muito utilizado para melhoramento de funções cognitivas, memória, concentração, tônico cardíaco, onde seus principais princípios ativos são terpenoides, flavonoides, glicosídeos, e ele é um símbolo de conservação ambiental, uma vez que o ginkgo, em ambiente natural, era considerado extinto há muitos anos. E, recentemente, na China, foi encontrado numa floresta remota um bosque contendo ginkgo biloba. E, então, foi-se atribuído ao ginkgo esse simbolismo de persistência, de perseverança, de conservação. Ou seja, o ginkgo ainda sobrevive, certo? Então, a floresta ainda sobrevive. Nós temos também o gengibre, também vindo da China, muito indicado para a prevenção de náuseas, vômitos, enjoo, problemas gastrointestinais de modo geral. Tem seus principais componentes fenóis, sesquiterpenos, e são muito utilizados em preparações a partir da raiz do gengibre, o pó da raiz do gengibre. Já vindo para mais perto, para o nosso continente, América Latina, nós temos as florestas tropicais nos oferecendo a ipeca, que fornece o fitoterápico utilizado para enjoos, como emético, né, como vomitativo, na forma de xaropes. A ipeca é um exemplo curioso porque ela era muito usada por povos indígenas, e os portugueses da América Portuguesa, ou seja, Brasil e colônias mais ao norte, né? O Brasil não era unificado, como a gente conhece hoje. Esses portugueses, então, pegam esse conhecimento, pegam essa ipeca e levam para a Europa. E a ipeca foi altamente difundida, não só na Europa, como também na América do Norte, principalmente na forma de xaropes e expectorantes. E o extrativismo sustentável da ipeca, hoje implementado como programas governamentais, ele garante a manutenção das áreas, né, de cultivo e a renda de pequenos produtores, ou seja, áreas próximas aos habitats naturais da ipeca
você consegue fazer com que as comunidades dali tenham uma fonte de renda. Ou seja, você promove o desenvolvimento econômico e social dessas comunidades a partir da produção de um fitoterápico. Outro exemplo, a erva balieira, muito utilizada por caiçaras, por povos tradicionais, como anti-inflamatório para entorses, tendinites, dores musculares, e ela é um bom exemplo porque ela é o primeiro medicamento fitoterápico brasileiro 100% nacional, porque ele é produzido a partir de uma planta medicinal nativa, né? E que é o Axeflan. E o plantio em modelos agroecológicos e a recuperação de áreas degradadas desencadeadas pela erva balieira acaba desenvolvendo uma conservação ambiental e o desenvolvimento das sociedades, agora não mais por exploração apenas, mas por utilização dessas sociedades como promotores de conservação, certo? Aqui mais dois exemplos, o jaborandi, né, que é uma planta amazônica, é a principal fonte da pilocarpina. Esse alcaloide já tentou-se sintetizá-lo de N formas e a síntese não é eficiente, não é eficaz. Então, a maior e melhor forma de obter a pilocarpina ainda é a extração do jaborandi, e por conta disso, o jaborandi foi quase levado à extinção, certo? Então, atualmente, a gente tem um incentivo à criação de cooperativas de extrativismo sustentável do jaborandi, porque do jaborandi a gente só precisa das folhas, ou seja, a árvore continua. Só que a extração foi tão intensa que não deu conta de suprir essa demanda. E um outro exemplo são as passifloras, né, cujo fruto a gente conhece comumente como maracujá. As passifloras, principalmente a passiflora incarnata, são fontes de fitoterápicos utilizados no tratamento da irritação, insônia e ansiedade, e sendo utilizado basicamente as folhas, né? Quem nunca aqui tomou um chazinho ou melhor, um suquinho de maracujá, né, para se acalmar, ou então um chá, um extrato ou cápsula de folhas de maracujá, né? A maracujina da vida, né? Bom, gente, encerrando aqui como consideração final, eu trago que as ideias centrais sobre a sustentabilidade e as suas multidimensões envolvem a necessidade permanente de se reduzir o impacto humano no planeta, exigindo, então, uma reconfiguração de processos para produzir materiais que possam circular na economia e minimizar o desperdício. A capacidade da química de criar soluções é crucial para abordar as emergências atuais. Ver que a gente não trabalha mais com um futuro sustentável, a sustentabilidade é para o hoje, é para o agora. E a eficiência na transcrição e tradução do potencial químico para a solução prática. A sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável são conceitos expansivos, abrangendo dimensões econômicas, sociais e ambientais, fornecendo uma estrutura conceitual que orienta as ações para um futuro equilibrado e sustentável, enquanto que a química sustentável e a química verde se concentram na aplicação de princípios da química verde no campo da química para reduzir o impacto ambiental e causar o desenvolvimento de processos e produtos menos nocivos à natureza. E aqui uma frase cunhada pelo meu professor, né, meu supervisor e professor Vitor Francisco Ferreira: cada ação em prol da sustentabilidade, independentemente do seu tamanho, é um tijolo na construção de um futuro sustentável. Para a gente refletir que cada pequeno gesto em prol da sustentabilidade, a gente está plantando um tijolinho na construção de um futuro sustentável para os nossos filhos, nossos netos, lá na frente. Bom, pessoal, aqui são as referências que eu utilizei para esse trabalho, né? Gostaria de agradecer à Unifesp pelo convite, né? Fiquei muito contente de ver que meu trabalho alcançou uma parte do objetivo dele, que é a divulgação científica. Agradeço à FAPERJ, à CAPES, à CNPq, os órgãos de fomento que financiam não só as minhas pesquisas práticas, mas também me dão essa oportunidade de desenvolver
essas pesquisas a nível teórico, e a Faculdade de Farmácia, a UF e o programa de pós-graduação da Faculdade de Farmácia, aos quais eu estou vinculado. Agradeço também aos meus colegas de trabalho, a nossa equipe, acima o meu laboratório, onde estou efetivamente vinculado, o LabQTF, né? O Laboratório de Inovação em Química e Tecnologia Farmacêutica, aqui na Faculdade de Farmácia, e o nosso laboratório parceiro, um deles, o principal, que é o LabSol, Laboratório de Síntese Orgânica Aplicada, no Instituto de Química, do qual nós viemos, né? Nossa origem veio de lá. E deixo aqui um convite para vocês, quem quiser, quem tiver o interesse de conhecer Niterói. Niterói, que foi eleita como a melhor cidade do país em governança e sustentabilidade. Então, uma cidade que é voltada para a sustentabilidade, eu não podia deixar de valorizar a minha cidade, né? Não que eu seja de Niterói, eu sou de uma cidade vizinha, mas minha vida toda é em Niterói, sou niteroense de coração. A todos, muito obrigado pela atenção. Muito bem. Muito bom. É legal, o melhor cenário do país, né? Cenário? Aí não para. Muito obrigada. Fiquei impressionada. Tenho algumas perguntas, mas eu vou primeiro abrir para o público aqui, perguntando, por favor. Espero não ter abusado do tempo.